queridos seguidores, assinantes do canal Menos um Lixo, inclusive se você ainda não assinou, assina, ativa a notificação, porque o nosso conteúdo, modéstia à parte, é muito importante no rolê da sustentabilidade e dá várias dicas práticas de como vencer aqueles desafios que se apresentam, e eles se apresentam aos montes, tipo Gremlin, na nossa vida no dia a dia. E a pergunta que eu mais recebo, o maior desafio aparentemente para a população brasileira que nos segue, como substituir a sacolinha de mercado? Gente, isso é uma dúvida tão comum, que eu acho que por dia a gente recebe uns 10 directs de gente perguntando isso no Instagram do Menos um Lixo e mandam no meu. Eu já fiz vídeo sobre isso, mas eu resolvi fazer um tutorial pra, tipo assim, definitivamente você entender que você não precisa da sacolinha do mercado para nada na sua vida. Mas antes disso, pega aqui comigo. A ONU declarou recentemente numa pesquisa que circulam no mundo mais de 5 trilhões de sacolinhas plásticas por ano. Eu vou repetir porque o número é realmente assustador. São 5 trilhões de sacolinhas de mercado que ainda circulam por ano no mundo. O que acontece com isso? A gente mundialmente tem um problema de gestão de resíduo. Não só no Brasil, mas nos países da Ásia, muito forte também. E até, muitas vezes, na Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos. O que significa que esse tipo de lixinho que voa, que é levinho, acaba nos oceanos. E o último relatório do WWF afirma que cerca de metade da produção de plástico no mundo, que está batendo aí quase 400 milhões de toneladas ano, é usada para produtos descartáveis. Quanto a isso, a União Europeia já lançou várias sanções para um monte de produtos descartáveis. As indústrias de alimentos e bebidas estão se coçando. E a gente já tem alguns países, segura aí, Bangladesh, Quênia, África do Sul, Ruanda, Mauritânia, Índia, China, França, Argentina, Estados Unidos e México já proibiram a tal da sacolinha de mercado. E aí você deve estar pensando, mas aí eu faço o que para substituir? Calma que eu tô chegando lá. A lei número que está aparecendo aqui, essa lei foi sancionada pelo Pezão no ano passado, uma lei que a princípio animou as pessoas que não entendem muito do rolê, porque ela se propõe a substituir qualquer sacolinha dada de graça nos mercados. Lembre-se, gente, não é de graça, aquilo está embutido no custo dos produtos, tá? Porque nada é de graça no mundo, a não ser os serviços ecossistêmicos. A água, a chuva, o vento, o ar que a gente respira, a sombra das árvores, isso sim é de graça. Agora, as coisas que são produzidas, nada é de graça. Não tem almoço grátis, já dizia aquele velho ditado. Pezão sancionou essa lei que vai começar a valer a partir de 25 de junho, substituindo as sacolas dadas nos mercados por sacolas que você vai ter que comprar a 8 centavos. O conteúdo do material das sacolas teria que ser biodegradável ou serem sacolas reutilizáveis. Aí, para isso, surgiu um tal de plástico verde. Um plástico que tem mais ou menos 50%, um pouquinho mais de 50% de material vindo de fonte renovável, cana-de-açúcar. É o tal do plástico verde da Braskem. A Braskem é o único fornecedor capaz de atender no tamanho que a gente precisa o fornecimento dessa resina. E se engana quem acha que esse plástico é biodegradável. Porque, na verdade, ele é igualzinho ao outro. Ele só vem de outra fonte. Mas ele termina no oceano igual, ele mata os animais igual e ele não se decompõe. Inclusive, um estudo da Universidade de Plymouth, na Inglaterra, pesquisou todos os produtos considerados biodegradáveis, ou melhor, atestados como biodegradáveis pela indústria que os produz, que teriam que ser biodegradados em até 6 meses. E viram que eles demoram pelo menos 3 anos nos oceanos para se decompor. E eles testaram vários materiais compostáveis, deveriam se decompor em 3 meses nos oceanos, e passaram-se 27 meses e eles não tinham sido decompostos ainda. O que demonstra um grande caô da indústria para se adaptar às leis que a gente está fazendo, justamente porque não faz mais nenhum sentido a gente ter essa quantidade de plástico no mundo. Lembrando que as nossas avós e os nossos avós viviam sem plástico. O plástico foi introduzido na sociedade nessa proporção logo depois dos anos 50. Então a vida acontecia, existia para milhões de pessoas no mundo, bilhões inclusive, sem plástico e sem descartável. Então agora é hora da gente repensar os nossos hábitos e começar pela sacolinha. Porque uma das coisas que as pessoas mais têm apego é a sacolinha do mercado, não larga de jeito nenhum. E sempre perguntam pra mim, o que você faz para o seu lixo? Número 1. Lixo reciclável. O lixo reciclável, ele tem que ser enviado para a coleta seletiva. Ele é material reciclável, ele não é lixo. Então, ele não precisa de nenhum saco, porque a pessoa que faz a coleta aqui, o catador, ou a empresa de limpeza urbana que faz a coleta, no lugar que seja, no seu prédio, no seu escritório, na sua casa, ele vai colocar aquilo em algum lugar. E se você coloca num saco, você vai gerar mais um lixo. Então eu coloco aqui, é uma cestinha bem antiguinha que eu tenho aqui em casa, e que ela serve só para o material reciclável. Eu coloco direto aqui o que for para reciclar e levo na garagem do meu prédio, tem um lugar só para material reciclável onde fica acondicionado esse material. E eu despejo e volto com a minha cestinha
para minha casa. Isso é uma das maiores dúvidas das pessoas, o que fazer com reciclado. Reciclado não precisa de saco, beleza? Beleza. Uma outra dica para material reciclável é caixa de papelão. Muita gente faz compra no mercado com caixa de papelão. Você pode pegar essa mesma caixa de papelão que você pegou no mercado e você colocar para o seu material reciclável em casa e depois você fecha, principalmente se você mora numa casa e não tem coleta seletiva que junta tudo, né? Como tem no meu prédio, por exemplo, essa é uma ótima alternativa. Lixinho do banheiro. Na minha casa, nenhum lixinho tem saco, porque todos os lixinhos de banheiro aqui tem um baldinho plástico dentro. Você coloca ali o lixo, o papel higiênico, depois você transfere aquilo para uma grande sacola e essa grande sacola feita de material reciclado que você compra no mercado, você espera ela encher e aí sim você descarta, porque esse resíduo é um resíduo que hoje não tem como a gente transformar em nada, ele é um rejeito. Então o rejeito não vai ser reciclado. Para ele, sacola plástica feita de plástico reciclado. Aí você deve estar se perguntando, bom, isso daqui não é uma lixeira, pode ser qualquer coisa que você tem em casa, pode ser uma eco bag, que muitas vezes eu faço isso, eu coloco na eco bag. O lixinho do banheiro, entendo. E as outras lixeiras? Precisa ter uma lixeira em cada lugar? Não precisa, gente. Precisa ter uma lixeira só para todos os seus resíduos que não podem ser compostados e não podem ser reciclados. Ou seja, os rejeitos. Aqui em casa eu tenho composteira, tem vídeo sobre composteira. Isso reduziu muito a minha produção de lixo. Não dá cheiro, não dá bicho, que são as perguntas que eu mais ouço, né? Nananã. É maravilhoso e você ainda tem um adubo incrível para usar e doar para o seu vizinho, para o seu coleguinha ou para quem você quiser, porque é muito bom fazer uma boa ação e doar coisas. Você ainda reaproveita aquela garrafa PET, ficou esquecida ali, e aí você coloca um adubo e ela vai e volta e bota adubo, tira adubo, bota uma garrafa de vidro, enfim. Ainda tem reaproveitamento de outros materiais por conta do adubo. Se você não tem composteira em casa, a gente já falou aqui também de vários serviços. No Rio de Janeiro tem o Ciclo Orgânico, que coleta o seu resíduo orgânico num baldinho e depois eles trazem mudinha, trazem terra. Eles são muito fofos, o Lucas é um querido. E hoje eles já estão compostando, quase 1000 residências no Rio de Janeiro. E é muito importante esse trabalho, porque tira dos aterros sanitários, tira dos lixões, uma grande quantidade de lixo que produz gás metano, que transmite doença, uma série de problemas. Lembrando que o Brasil tem mais ou menos 50% de municípios que ainda enviam o lixo para aterro sanitário. E a nossa taxa de reciclagem é apenas 3%. Repetindo, a nossa taxa de reciclagem é apenas 3%. Então o ideal mesmo é você reduzir. Reduz tudo. Aí você se pergunta, tá, mas o que eu faço, por exemplo, com o lixo da pia? Lixo da pia não precisa ter lixo na pia. O meu lixo na pia é um lixo sem sacola, porque ele é para os materiais compostáveis. Depois eu jogo ele direto na composteira e aí coloco serragem por cima e não preciso. Se você não tem composteira, tá ligado no saquinho de papel, saquinho de pão? Esse daqui é um pequenininho, tem de vários tamanhos. Você pode também substituir por uma sacola de papel que você recebeu em algum lugar, depois você fecha ela e descarta. Então, você pode usar, eu uso muito saco de pão quando eu vou na padaria, eu pego aquele saco de pão e uso, inclusive pro meu rejeito, pode ser o papelzinho do banheiro. Eu fui na Reserva de Bitpoca, que é um hotel incrível em Minas, super luxuoso, e todos os banheiros tinham um saquinho de papel, assim, tipo de pão. Eu achei maravilhoso. Eles são bem sustentáveis. Até em lugar chique funciona, gente. Agora, não quer comprar o saquinho, porque o saquinho do mercado é de graça, vai custar 8 centavos aqui no Rio. A partir de junho, mas não quero comprar. Jornal. Tem tutorial também aqui de como fazer sacolinha de jornal para substituir saco plástico. Uma coisa que eu acho muito legal e que eu costumo fazer também, quando eu compro coisa com caixa, eu deixo a caixa no mercado. As pessoas às vezes te olham de cara feia e você fala, bom, eu não quero levar esse lixo para casa, deem conta vocês. Várias vezes os supermercados vendem os resíduos, então eles agrupam as caixas de papelão e vendem, eles agrupam os vidros e vendem, então é uma boa dica deixar lá, que aí eles se dão conta. Eles vão ter que fazer alguma coisa, começa a pressionar a indústria, e é assim que vários países que cobram a taxa do lixo reduziram as suas embalagens, porque os consumidores começaram a deixar as embalagens no próprio estabelecimento e aí forçaram as indústrias a produzirem com menos embalagem, porque ninguém queria pagar mais taxa do lixo por causa do lixo que não é deles, né? Tipo sucrilhos, que tem aquele saco e tem aquela caixa de papelão, é tipo isso. Então, eu dei pra vocês várias alternativas de como substituir o seu saquinho maldito de mercado por uma opção que é melhor
E todas essas opções são melhor. E principalmente quando a gente pensa que o que é de graça, na verdade não é de graça, porque está incluído no preço dos alimentos, mas como ele é dado de graça para as pessoas pegam muito saquinho. Então eu canso de ver gente saindo da drogaria, um negocinho micro, tipo uma caixinha de remédio pequena dentro de um saco plástico. Que não precisaria, que poderia botar na bolsa, poderia botar no bolso, poderia botar na mochila. Muitas vezes essas pessoas estão com bolsa, com mochila. Na feira, a pessoa leva a ecobag e aí ela quer pegar um saquinho para maçã, um saquinho para banana, um saquinho... As coisas têm casca e elas estão se misturando na natureza, com a terra. Então é sobre a gente repensar antes de trazer esses lixos para casa. Porque hoje a gente tem que entender que somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Então não é só sobre o seu saquinho, é sobre 5 trilhões de sacolas plásticas distribuídas por ano no mundo. E aí, gente, eu gostaria de lembrar que o plástico, quando deixado em qualquer lugar, que é o que a gente vê acontecer, qualquer lugar que você vai tem um monte de lixo plástico. Esse lixo plástico, ele causa proliferação de várias doenças, como a dengue, como o zika. Esses insetos que transmitem doenças, eles ficam ali nesses recipientes plásticos que acumulam água, que são perfeitos para eles. Então, além de tudo, o resíduo, quando ele não é enviado com o destino correto e quando ele se prolifera, como no caso dos descartáveis, ele causa um dano para a nossa saúde, além dele causar enchentes nas cidades. Bangladesh proibiu sacolinha plástica por conta da quantidade de enchentes que eles tinham, que matavam milhares de pessoas. Acabou de ver uma enchente no Rio de Janeiro que foi muito séria e que muita gente perdeu muita coisa e vidas foram perdidas. E com certeza, se os bueiros não tivessem entupidos de lixo de plástico, a gente teria tido uma visão diferente, a gente teria tido um resultado diferente disso. Então, o seu lixo é meu problema e vice-versa. E a gente não tá sozinho no mundo. A gente divide essa casa com milhões de animais, bilhões de espécies, na verdade. E hoje a gente vê que se a gente não mudar o nosso consumo de descartáveis, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Todas as tartarugas marinhas, antes era uma em cada 3. Hoje todas as tartarugas marinhas já pesquisadas e estudadas já foram encontradas com algum resíduo de plástico dentro da sua barriga, né? Dentro do seu corpo. Então isso é muito, muito sério. Começa com a sacolinha, tem várias opções. Se você tem alguma outra opção, se você tem alguma outra alternativa que você usa que é legal, deixa aqui nos comentários, porque a galera pode se inspirar, a galera pode, enfim, trocar. O ideal é essa troca. Se você trocou recentemente, conta aqui como é que foi. Se você desapegou, compartilha como foi desapegar da sacolinha, que eu já fiz isso há tanto tempo que esse item não existe na minha casa e que eu vivo muito bem sem ele. Então é possível, é muito mais legal você ver o seu resíduo orgânico sendo transformado em terra do que ficar aquele saquinho fedendo dentro da sua casa. Fica a dica, tchau!